Plantão da Paz, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Prefácio. Plantão da paz, dirá o leitor amigo. Por quê? Porque a paz resulta da paciência e da tolerância, da compreensão e do amor. Pensemos nas equipes de limpeza, no grupo dos guardas noturnos, frustrando desastres e delitos, nas turmas de enfermagem, nos serões dos trabalhadores que se aproveitam da noite para se prevenirem contra os atrasos em serviço. E aqui estamos, procurando semear a concórdia e o entendimento, a calma e o trabalho pacífico no sentido de socorrer os irmãos prestes a cair na cólera, na impaciência, no desânimo e na agressão, buscando-lhes os pensamentos para auxiliá-los a refletir. Plantão da paz. Eis aqui o nosso modesto esforço pelo bem da comunidade, esperando que os amigos da terra nos compreendam e que Jesus a todos inspire e abençoe. Emmanuel, Uberaba, 5 de julho de 1987. Leitura 1. Fruto e exemplo. Revela-se a árvore na gleba, que é o solo próprio para o cultivo, em que se desenvolve, por valioso conjunto de utilidades, quais sejam: a seiva de que se nutre, as frondes que albergam ninhos, a flor que perfuma, a sombra que ameniza, o aspecto que balsamiza, o lenho que reaquece. Todavia, se não estende o fruto que lhe assinala a espécie no socorro às criaturas que lhe observam o crescimento, terá desertado do objetivo fundamental a que se destina, reprovando a si mesma na solidão e na esterilidade. Assim, também o homem no campo da luta em que estagia destaca-se por toda uma equipe de qualidades que lhe marcam a rota, como sejam: a força com que se eleva, a inteligência com que domina, as ligações afetivas com que se associa a outros seres, o ideal que se inflama, o verbo que o manifesta, a compreensão com que se orienta, o entusiasmo de sonhar e realizar que lhe distingue os impulsos. Entretanto, se foge à ação construtiva do exemplo nobre com que se exprimirá no edifício do progresso de todos em favor dos irmãos que lhe buscam inspiração e modelo, em verdade, terá perdido o ensejo, a oportunidade divina para que foi trazido à existência, sentenciando-se à frustração. No reino vegetal, todo o paciente esforço da árvore sobre o império das estações tende à produção do fruto com que se desincumbirá do compromisso máximo à frente da natureza. E no campo humano, todas as atividades laboriosas do espírito, sob o domínio da experiência, visam à demonstração do exemplo renovador com que enriquecerá a economia da vida através dos valores físicos ou espirituais. Vigiemos nossas próprias ações no santuário das horas de cada dia, porque, para todos nós, prevalece o aviso de Jesus quando asseverou, convincente: pelos frutos conhecê-los-eis. Leitura 2. Humildes de espírito, ou humildade de espírito. A humildade é o ingrediente indefinível e oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Amealharás recursos amoedados a mãos cheias. Entretanto, se não te dispões a usá-los edificando o conforto e a alegria dos outros, na convicção de que todos os bens pertencem a Deus, em breve converter-te-ás em prisioneiro do ouro que amontoaste, erguido assim à feição de teu próprio cárcere. Receberás precioso mandato de autoridade entre as criaturas terrestres.
No entanto, se não procuras a inspiração do Senhor para distribuir os talentos da justa fraternidade, como quem está convencido de que todo o poder é de Deus, transformar-te-ás, pouco a pouco, no empreiteiro inconsciente do crime, por favoreceres a própria ilusão, buscando o incenso a ti mesmo na prática da injustiça. Erguerás teu nome no pedestal da cultura. Contudo, se não te inclinas à sabedoria da eternidade, acendendo a luz em benefício de todos, como quem não ignora que toda a inteligência é de Deus, depressa te rojas no chavascal da mentira, angariando em teu prejuízo a embriaguez da vaidade e a introdução à loucura. Lembra-te de que a bondade celeste colocou a humildade por base de todo o equilíbrio da natureza. O sábio que honra a ciência ou o direito não prescinde da semente que lhe garante a bênção da mesa. O campo mais belo não dispensa o fio d'água que lhe fecunda o seio em dádivas de verdura. E o próprio sol, com toda a pompa do seu magnificente esplendor, embora fulcro de criação, converteria o mundo em pavoroso deserto se não fosse a chuva singela que lhe ambienta no solo a força divina. Não desdenhes, pois, servir, aprendendo com o mestre sublime que realizou o seu apostolado de amor entre a manjedoura desconhecida e a cruz da flagelação. E serás contado entre aqueles para os quais ele mesmo pronunciou as inesquecíveis palavras: bem-aventurados os humildes de espírito, pois a eles mais facilmente se descerrarão as portas dos céus. Leitura 3. Tolerância. Tolerância é caminho de paz. Não julgues esse ou aquele companheiro ignorante ou desinformado, porquanto, se aprendeste a ouvir, já sabes compreender. Diante das criaturas que te enderecem qualquer agressão, conversa com naturalidade, sem palavras de revide que possam desapontar o interlocutor. Perante qualquer ofensa, não percas o sorriso fraternal e articula alguma frase capaz de devolver o ofensor à tranquilidade. Nos empecilhos da existência, tolera os obstáculos sem rebeldia, e eles se te farão facilmente removíveis. No serviço profissional, suporta com paciência o colega difícil e, aos poucos, em te observando a calma e prudência, ele mesmo transformará para melhor as próprias disposições. Em família, tolera os parentes menos simpáticos e, com os teus exemplos de abnegação, conquistarás de todos eles a bênção da simpatia. No trânsito público, não passe recibos aos palavrões que alguém te dirija e evitarás discussões de consequências imprevisíveis. Nos aborrecimentos e provações que te surgem a cada dia, suporta com humildade as ocorrências suscetíveis de ferir-te, e a tolerância se te lhe fará a trilha de acesso à felicidade, de vez que aceitarás todos os companheiros do mundo na condição de filhos de Deus e nossos próprios irmãos. Leitura 4. Liberdade. A liberdade é a raiz da vida consciente. No entanto, a cada passo urdimos entraves e impedimentos para nós mesmos. Não nos reportamos à clausura de pedra que funciona à guisa de hospital para as inteligências envenenadas na delinquência, e sim aos grilhões invisíveis a que milhares de criaturas jazem escravizadas. Prisões sem grades, dos elos consanguíneos, em que os adversários de outras eras se defrontam dia a dia entre as paredes imponderáveis do tempo,
no abraço compulsório da assistência recíproca em nome dos compromissos familiares. Cubículos de vermina, limitados pela epiderme, nos quais os desertores do dever expiam culpa sobre longa constrição de moléstias irreversíveis no corpo físico. Ferretes de inibição, geometricamente fixados em certos órgãos e membros do veículo físico, retificando aspirações ou frenando impulsos. Grilhetas de pauperismo, circunstâncias aos marcos da condição social, em que se lhe corrigem antigos e festejados malfeitores da fortuna moedada. Calabouços de obsessão, de cujo clima de ansiedade se reajustam sentimentos transviados ao peso de estranhos desequilíbrios. Esses obstáculos e masmorras, entretanto, são entretecidos simplesmente por nós, sempre que nomeamos o egoísmo e a vaidade, a intemperância e o vício para a função de carcereiros das nossas almas. Mesmo assim, sobre semelhante cadeias, a liberdade brilha vitoriosa e consola-nos reconhecer que todo espírito em cativeiro é intimamente livre para recuperar a própria liberdade, porquanto, no ângulo mais escuro do mais escuro cárcere, todos seremos livres no pensamento para refazer o destino, obedecendo à justiça e praticando o bem. Leitura 5. Simpatia. Afabilidade. Auxilia o pântano e receberás terra fecunda. Purifica a fonte poluída e recolherás a água potável. Seleciona o barro escuro e encontrarás a argila preciosa ao teu vaso. Ajuda a sementeira frágil e terás a colheita feliz de amanhã. Lavra a pedra e terás valiosas utilidades. Aperfeiçoa a madeira bruta e exibirás preciosas peças de beleza e enriquecimento. Não desprezes o cascalho contundente e nele identificarás a existência do ouro. Assim também, não fujas à dor, porque a dor bem aproveitada é instrumento divino, através do qual verte para nós outros a corrente dos recursos celestiais. Se desejas realização e vitória, dons e talentos no campo da própria vida, não te esqueças da necessidade de simpatia. Ajuda a todos, busca entender tudo e tudo respeitar, e, com o tempo, perceberás que todos virão ao teu encontro, estendendo-te amparo e compreensão para que subas livremente à grandeza da vida maior. Leitura 6. Serás fiel. Serás fiel à doutrina do Cristo que, em nome dos benfeitores espirituais, te acolheu com desvelos de mãe. Guardar-lhe-ás os preceitos de amor e luz. Dar-lhe-ás apoio, dedicação e vida. Quando escutares as palavras bem postas daqueles que te abram as trilhas da irresponsabilidade, invocando os direitos da falsa emancipação, sustentarás junto dela a tua lealdade aos compromissos assumidos. Ainda mesmo quando se te falem, através das lideranças humanas, que podes conciliar em disciplina e sublimação, ser-lhes-á fiel. Honrá-la-ás com o teu pensamento e o teu serviço, tanto quanto dela recebes paz e renovação. Caminharás materializando-lhe os princípios. Onde estiveres, ser-lhes-ás a mensagem viva. Com quem estiveres, transmitir-lhe-ás o ensinamento, especialmente em forma de exemplo. De certo, partilharás com ela a incompreensão e a perseguição de todos aqueles que,
até mesmo em nome da ciência e da filosofia, aspiram a implantar sobre a terra o trânsito livre das paixões desgovernadas. Entretanto, saberá sobrepor-te a todas as circunstâncias, alçando tão alto quanto possível a flama do ideal regenerativo e edificante, expondo a bandeira da luz contra o assédio da sombra, manejada pelos nossos irmãos, que ainda se recusam a aceitar no planeta o governo moral do Cristo de Deus. A ignorância que o crucificou, a ele, Jesus, e armou os circos do martírio durante quase 300 anos a quantos lhes proclamassem as boas novas, ainda é a mesma que hostiliza hoje a verdade, onde quer que a verdade se encontre. Agasalhar-te-ás, por isso, na paz da consciência, abraçando as tarefas que o alto te confiou, e não recearás a violência da crítica no testemunho das próprias obrigações, reconhecendo que os companheiros do Evangelho, que não mais se resignem a ser criticados e apedrejados, maltratados e injuriados, praticamente já se afastaram da senda que lhes competia trilhar. Consciente de que o Senhor te chamou, acima de tudo, para compreender e servir, abençoarás os espinhos da cruz renovadora que te caiba, e toda vez que o Mestre te busque o testemunho da fidelidade à verdade imutável ou ao bem imperecível, que possas responder de alma tranquila: pronto, Senhor, eu estou aqui. Leitura 7. Verdade em amor. Em nome da verdade, poderia o Senhor ter ordenado medidas aos emissários celestes para que um berço de luz lhe fosse tecido nas culminâncias do mundo social de há 20 séculos, mas, em nome do amor, preferiu a manjedoura para entrar na esfera dos homens, de modo a servi-los sem ofuscar-lhes a pequenez. Em verdade, ser-lhe-ia lícito requisitar as escolas mais cultas para brilhar na meninice entre as criaturas terrestres, mas, por amor, confiou-se ao rude trabalho na oficina de Nazaré. Em verdade, poderia exigir do sacerdócio do seu tempo a cátedra de orientadora que tinha direito. Entretanto, por amor, buscou velhos barcos de pescadores humildes, para com eles argamassar a epopeia da boa nova nascente. Em verdade, possuía recursos para excluir Madalena da assembléia dos seguidores, atirando-lhe ao rosto sua condição de obsidiada por 7 gênios sombrios. Entretanto, por amor, destacou-lhe as sublimes qualidades ocultas, dela fazendo mensageira de sua própria ressurreição. Em verdade, poderia eliminar Simão Pedro do colégio de aprendizes em face da deserção de que o amigo vacilante fornecera testemunho à frente do martírio que significava aparente derrota. No entanto, por amor, erige no aposto inesquecível o luzeiro do Evangelho renovador. Em verdade, poderia fugir aos tormentos da cruz, negando-se à condenação descabida que o categorizava à conta de malfeitor vulgar, mas, por amor, aceita a flagelação e a morte para guiar-nos à construção da verdadeira felicidade. Em verdade, nada mais cabível do que afastar-se, em definitivo, dos amigos frágeis e dos beneficiários indiferentes do mundo, depois da morte, e desfrutar nas esferas superiores os talentos da ventura perfeita, mas, por amor, retorna ao ambiente das criaturas que o haviam abandonado para afirmar-lhes que seria o companheiro constante e o amigo incondicional até o fim dos séculos. Se procuras acender a luz da verdade, não te esqueças que o amor
é o único veículo capaz de convertê-la em alegria e alimento de nossas almas na ascensão para a vida maior. Leitura 8. Caridade e você. Suspirando pelo domínio do espaço, embriaga-se o homem, prelibando, isto é, antevendo, experimentando, a contemplação dos reinos multifários, isto é, de muitas formas, da natureza cósmica, e muitas vezes, fascinado pelas grandes promessas religiosas, antecipa-se ao julgamento da humanidade, mentalizando cataclismas de variada expressão, com os quais cessaria a divina providência de reformar-nos a oportunidade de trabalho e progresso, burilamento e elevação sobre a terra. Entretanto, lembra-te de que, para as milhares de consciências que hoje partiram ao encontro da grande renovação pelos braços da morte, todo o painel da existência sofreu modificações viscerais e profundas. Há revelações e surpresas todos os dias para quantos se veem inelutavelmente chamados a definitivas transformações. E cada viajor constrangido a alterações dessa espécie caminha, segundo suas próprias afinidades e preferências, para a esfera que lhe corresponde aos desejos. Não ouvides, não se esqueças que, além da terra, em cuja protetora vestimenta agora estagias, outros círculos te aguardam o cérebro e o coração, qual ocorre na experiência terrestre, em que diversos setores de atividade se entrosam no espaço de que dispomos. Além do túmulo, os delinquentes fazem a flagelação da penitenciária. Os viciados constroem o cortiço da treva, adequada à loucura em que respiram. Os trabalhadores fiéis ao bem sustentam a oficina da caridade. E os devotos da fé prosseguem construindo o túnel de esperança entre a dúvida humana e a certeza inalienável. Não cabe, desse modo, desatar teus laços de trabalho, permanecendo no êxtase inútil, na previsão ociosa de paisagens e acontecimentos que surgirão pela própria sublimação. Porque o mundo que, em verdade, nos alçará ao céu pleno será o mundo de nós mesmos, quando nos afastarmos da sombra para vivermos inteiramente na luz. Leitura 9. Nossa parte. No universo, em magnificente expansão, vibra a esfera da eterna sabedoria em expressões e condições, por agora, inabordáveis às nossas humildes possibilidades de entendimento. Dentro dessa esfera de ação infinita, cada inteligência se caracteriza por determinada função. Toda individualidade humana é peça importante na engrenagem da obra divina. Em face de tal impositivo, cada criatura é um centro de ligação com todas as criaturas e coisas que a rodeiam. Temos, desse modo, os contatos da família e do campo social, do dever e da profissão, do ideal e da afinidade, nos círculos variados das manifestações particulares e coletivas. Influenciamos e somos influenciados. O ambiente que nos é próprio reage segundo nossas ações e cada força do caminho responde na pauta dos nossos desejos. A doutrina espírita acorda-nos, por isso, para o sentido de missão que a existência assume para nós, compelindo-nos a governar as rédeas dos nossos próprios destinos, conscientes qual nos coloca, no trato das responsabilidades que nos dizem respeito, de vez que a pessoa é situada no âmbito das obrigações a que foi convocada pela direção da vida, ou que atraiu para si mesma perante a lei. Diariamente estamos localizados no âmago das circunstâncias que nos compõem a tela de trabalho,
para a execução do qual a providência divina nos favorece com os tesouros do tempo e com as bênçãos multiformes da natureza. Fujamos, pois, de exigir incessantemente que Deus nos substitua nas tarefas que somos chamados. O Sol é glorioso gerador de vitalidade terrestre, mas não atende às atribuições do raio de luz que lhe nasce do seio. O mar é dos mais amplos reservatórios de energia do mundo, mas não toma o papel da gota d'água que lhe verte imensidão. Deus nos concede tudo aquilo de que necessitamos para realizar o melhor, onde estivermos. No entanto, de nossa parte, é imperioso abraçar voluntariamente o serviço que nos cabe fazer. Leitura 10. Escrever na terra. Como falas? Como escreves? E, tornando a inclinar, escrevia na terra. João, capítulo 8, versículo 8. Quanta gente não abusará dos recursos da escrita por veicular imposições e difundir enganos na terra? Quantos espíritos, mesmo desencarnados, valem-se dessa possibilidade para atender a venenosos caprichos individuais? Aqui escreve-se para a consecução de determinados objetivos inferiores. Além, aproveitam-se publicações para o mercado de propósitos subalternos. Quantas vezes nós mesmos teremos movimentado o jornal ou o livro pretendendo impor nossa interpretação individual? Quem escreve precisará lutar contra numerosas leviandades que ameaçam o espírito. É indispensável guardar-se todos os dias. E, nessa vigilância justa, será razoável lembrar a posição de Jesus, que não deixou livros ou pergaminhos, legando-nos, apesar disso, os tesouros da vida imperecível. Importa considerar, no entanto, que o Mestre Divino escreveu na terra. Nunca encontraste o simbolismo profundo desse gesto do Cristo? Quem poderá passar no planeta sem grafar alguma ideia nos caminhos do mundo? Nem todo homem gravará páginas, mas todos escreverão na terra a história de sua passagem comum. No campo, traçará leiras, que são aqueles sulcos na terra onde as sementes vão ser colocadas. Plantará árvore, modificará paisagens. Nas cidades, construirá oficinas, instituirá universidades, levantará edifícios. A terra é o grande livro que o Senhor nos deu aos serviços de formação espiritual. Ainda que não percebas, estás escrevendo diariamente. Se és a criatura de entendimento frágil, se ainda não tens o contato com os ensinamentos do Cristo, não te descuides da escrita diária. Vê o que gravas nas páginas da vida. Tuas mãos e atitudes gravam sempre, a todo minuto, com as tintas luminosas ou sombrias do coração. A terra está registrando o que fazes. Não manches o livro que o Pai nos confiou. Leitura 11. Perguntas de confrades e respostas de Emmanuel. 1. Como é encarado o divórcio nos planos superiores do espírito? Não admitas o divórcio como sendo o caminho salvador quando lutas se agravem. Ninguém colhe flores do plantio de pedras. Só o tempo consegue dissipar as sombras que amontoamos com o tempo. Só o perdão incondicional apaga as ofensas. Apenas o bem extingue o mal. 2. Qual a situação moral da alma no túmulo e no berço? No túmulo, a alma, ainda vinculada ao crescimento evolutivo, entra na posse das alegrias e das dores que amontoou sobre a própria cabeça. No berço,
acorda e retorna ao arado da experiência, nos créditos que lhe cabe desenvolver e nos débitos que está compelida a resgatar. 3. Todas as enfermidades conhecidas foram solicitadas pelo espírito do próprio enfermo antes de renascer, mas nem sempre requisitamos deliberadamente semelhantes suplícios temporários, de vez que, em muitas circunstâncias, quais aquelas que se verificam no suicídio ou na delinquência, caímos de imediato na desagregação ou na insanidade das próprias forças, lesando o corpo espiritual, o que nos constrange a renascer no berço físico, exibindo defeitos e moléstias congênitas em aflitivos quadros expiatórios. 4. Aceitando Jesus o auxílio de Simão, o cirineu, desejava deixar um novo ensinamento às criaturas? Essa passagem evangélica encerra o ensinamento do Cristo, concernente à necessidade de cooperação fraternal entre os homens, em todos os trâmites da vida. Leitura 12. Supérfluo. Por toda parte na Terra, vemos o fantasma do supérfluo enterrando a alma do homem no sepulcro da provação. Supérfluo de posses, estendendo a ambição. Supérfluo de dinheiro, gerando a intranquilidade. Supérfluo de preocupações imaginárias, abafando a harmonia. Supérfluo de indagações, empanando a fé. Supérfluo de convenções, expulsando a caridade. Supérfluo de palavras, destruindo o tempo. Supérfluo de conflitos mentais, determinando o desequilíbrio. Supérfluo de alimentação, aniquilando a saúde. Supérfluo de reclamações, arrasando o trabalho. No entanto, se o homem vivesse de acordo com as próprias necessidades, sem exigir o que ainda não merece, sem esperar o que não lhe cabe, sem perguntar fora do propósito e sem reprovar nos outros aquilo que ainda não retificou em si mesmo, de certo, a existência na Terra estaria exonerada, isto é, estaria livre da grande maioria dos tributos que aí se pagam quase diariamente à perturbação. Se procuras no Cristo o mentor de cada dia, soma as tuas possibilidades no bem, subtrai as próprias deficiências, multiplica os valores do próprio serviço e divide o amor para com todos, a fim de que os que te cercam aprendam com a vida o que convém realmente à própria segurança. O problema da felicidade não está em sermos possuídos pelas posses humanas, quaisquer que elas sejam, mas em possuí-las com prudência e serenidade, usando-as no bem para os semelhantes, que resultará sempre em nosso próprio benefício. Alija, ou seja, elimine o supérfluo do teu caminho e acomoda-te com o necessário à tua paz. Somente assim encontrarás em ti mesmo o espaço mental indispensável à comunhão clara e simples com o nosso Divino Mestre e Senhor. Leitura 13. Juventude. A juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para viagem importante. A infância foi a preparação. A velhice será a chegada ao porto. Todas as fases requisitam lições dos marinheiros experientes, aprendendo-se a organizar e a terminar a excursão com o êxito desejável. No estabelecimento de ensino propriamente do mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas o lar é que consegue com mais eficiência edificar o homem. Justo não esquecer igualmente que, em qualquer idade, podemos e devemos operar a iluminação ou o aprimoramento de nós mesmos.
Leitura 14. Companheiro novato. Integrado numa agremiação da doutrina espírita, você confiantemente pede esclarecimentos e diretrizes. Sentimos-nos, porém, embaraçados para fazê-lo. Que trabalhador de nossa indicação estará bastante habilitado para aconselhar com segurança? Quem não terá infantilidade no coração? Mas, se você está realmente comungando os ideais da doutrina que nos é preciosa, nela própria você encontrará o roteiro de que necessita. O Espiritismo, descerrando a pesada cortina que velava, até agora, os segredos da vida no além, não é somente a academia edificante de sábios e heróis, mas também a escola abençoada de pais e mães, pensadores e artistas, condutores e artífices, formando missionários do bem e do progresso. Atendendo-lhe aos ensinamentos, poderá galgar múltiplos degraus da alta ascensão. Entretanto, pássaro embriagado de liberdade ante o horizonte infinito, você poderá comprometer o trabalho do próprio burilamento espiritual se não souber manejar simultaneamente as asas do entusiasmo e da prudência. Nesse sentido, se algo posso rogar a você, não menospreze a experiência dos mais idosos. Já sei a qualidade das suas objeções. Nem sempre os maduros são os melhores, dirá em suas reflexões sem palavras. Tenho visto anciães desprezíveis e viciados. Não julguemos apressadamente. Considere que os pioneiros da luta, encontrados por você no grande caminho da vida, talvez não tenham recebido as oportunidades que brilham nas suas mãos. Ainda que lhe pareçam inconsistentes ou contraditórios, duros ou exigentes, ouça, com respeito e serenidade, o que digam ou ensinem. Que seria de nós sem o esforço de quem nos antecede? Invariavelmente aprendemos alguma coisa de útil ou de belo, alicerçando-nos na lição de quem lutou antes de nós. Acima de tudo, lembre-se de que fomos chamados para auxiliar. Idosos e novos já possuem críticos em excesso. O mundo está repleto de espinheiros e raras criaturas aparecem dispostas ao cultivo da boa semente. É possível que não possa concordar com todos em certas particularidades da experiência comum. No entanto, o silêncio é o melhor remédio onde não podemos melhorar. Se você também, ramo promissor, pretende adquirir os defeitos dos galhos decadentes, confiando-se aos vermes do sarcasmo ou da rebelião, que será do tronco venerável da vida? Em todos os climas, o nosso concurso ativo na extensão do bem é o serviço mais apreciável que podemos prestar à humanidade e ao mundo. E, além disso, saiba que a existência na Terra se assemelha à travessia de longa avenida, onde os transeuntes ocupam lugares diferentes no espaço e no tempo. Hoje você começa a palmilhá-la, todavia, dentro de algum tempo, atingirá a posição dos que já amadureceram na jornada, exibindo alterações no corpo e carregando inesperados impulsos de sentimento. Cultiva a afabilidade com todos e não ouvide, não esqueça que a lei lhe restituirá o que você houver semeado. Não inveje a prosperidade dos homens inescrupulosos e indiferentes. A ilusão temporária pode ser dos ímpios, contudo, a verdadeira paz é patrimônio dos simples e dos bons. Estude e trabalhe incessantemente. O estudo favorece a grandeza espiritual. O trabalho confere grandeza. Conseguirá você ostentar os mais belos títulos na galeria dos novos espiritualistas, mas, se foge ao livro e à observação que se lhe desagradam o serviço e a disciplina, não passará de menino irrequieto e desarvorado, para quem os dias reservam amargos ensinamentos. Quanto ao mais, se você deseja partilhar com sinceridade a experiência cristã,
comece a viver entre as paredes de sua própria casa, segundo os princípios renovadores que abraçou com Jesus. Quem puder fazer a boa vizinhança com os parentes consanguíneos, ou souber merecer o apoio legítimo dos amigos e conhecidos, terá conquistado elogiáveis habilitações no campo da vida. Mas, se você está também conversando no bem, com receio de praticá-lo, gastando o tesouro do tempo em vão, prepare-se convenientemente para receber dos companheiros novos de amanhã a mesma desconfiança e a mesma ironia com que são tratados os idosos menos felizes de hoje. Leitura 15. Página do irmão mais velho. Ajuda o teu filho enquanto é tempo. A existência na terra é a vinha de Jesus em que nascemos e renascemos. Quantos olvidam, esquecem seus filhos a pretexto de auxílio ao próximo e acabam por fardos pesados a toda a gente? Quantos se dizem portadores da caridade para o mundo e relegam o lar ao desespero e ao abandono? Não convertas o companheirinho inexperiente em ornamento inútil na galeria da vaidade. Nem lhe armes um cárcere no egoísmo, arrebatando-o à realidade dentro da qual deve marchar em companhia de todos. Dá-lhe sempre que possível a bênção dos recursos acadêmicos, mas, antes disso, abre-lhe os tesouros da alma, para que não se iluda com as fantasias da inteligência quando procura agir sem Deus. Ensina-lhe a lição do trabalho, preparando-o simultaneamente na arte de ser útil, a fim de que não se transforme em alimária, ou seja, em um animal inconsciente. Os pais são os ourives da beleza interior. O buril do exemplo e a lâmpada sublime da bondade são os instrumentos de tua obra. Não imponhas à formação juvenil os ídolos do dinheiro e da força. A bolsa farta na alma vazia de educação é roteiro seguro para a morte dos valores espirituais. O poder sem amor gera fantoches, que a verdade destrói no momento preciso. Garante a infância e a juventude para a vida honrada e pacífica. Que seria do celeiro se o lavrador não preservasse a semente? Quem despreza o grelo, isto é, o broto frágil, é indigno do fruto. Faze de teu filho o melhor amigo se desejas um continuador para os teus ideais. Que será de ti se, depois de tua passagem pela vida física, não houver um cântico singelo de agradecimento endereçado ao teu espírito por parte daqueles aos quais deves amor? Que recolherás na seara da vida se não plantares o carinho e o respeito, a harmonia e a solidariedade, nem mesmo no pequeno canteiro doméstico? Não reproves a esmo. A tua segurança de hoje lança raízes na tolerância de teu pai e doçura das mãos enrugadas e ternas de tua mãe. Esqueça a cartilha da violência. Que seria de ti sem a paciência de algum velho amigo ou de algum mestre esquecido que te ensinaram a caminhar? O destino é um campo restituindo invariavelmente o que recebe. Ama teu filho e faze dele teu confidente e companheiro. E, quando puderes com o teu entendimento e com o teu coração, auxilia-o cada dia, para que não te falte a visão consoladora da noite estrelada na hora do teu repouso, e para que te glorifiques em plena luz no instante luminoso do despertar. Leitura 16. Além do corpo físico, além da terra. Depois da morte do corpo, a frase amiga que houvermos proferido no estímulo ao bem será um trecho harmonioso do cântico de nossa felicidade. A opinião caridosa que formulamos acerca dos outros converter-se-á em recurso de benignidade da justiça divina no exame de nossos erros.
o pensamento de fraternidade e compreensão com que nos recordamos do próximo, transformar-se-nos-á em fator de equilíbrio. O gesto de auxílio aos irmãos do nosso caminho oferecer-nos-á sublime colheita de alegria. Mas, igualmente, além do túmulo, a maledicência a que nos entreguemos será espinheiro a provocar-nos dilacerações e feridas. A nossa indiferença para com as amarguras do próximo aparecerá por geleira, dificultando-nos os passos. A nossa preguiça surgirá como sendo um gerador de penúria espiritual. A nossa crueldade exibir-nos-á na tela da consciência a constante repetição dos quadros infelizes de nossos delitos, compelindo-nos à aflitiva demora em escuras paisagens purgatoriais. A morte é o retrato da vida. A verdade revelará na chapa da memória as imagens que estiveres criando, sustentando e movimentando no campo da existência. Se desejas ventura e tranquilidade além das fronteiras de cinza, semeia, enquanto é tempo, a luz e a sabedoria que pretendes recolher nas sendas da ascensão maior. Hoje, plantação segundo a nossa vontade. Amanhã, seara, conforme a lei. Se agora cultivamos a sombra, de certo encontraremos depois a resposta das trevas. Se, porém, semeamos o amor e a simpatia onde nos encontramos, indiscutivelmente, mais tarde, penetraremos ditosos nos domínios da luz. Leitura 17. Obsessão vista de cima. Para mencionar o sofrimento dos amigos espirituais, quando impelidos a deixar temporariamente o convívio dos entes amados como moradia transitória na Terra, recorramos às lições vivas da experiência. A mãe abnegada albergava no colo o filho querido. Flor de seu sangue, assegurou-lhe proteção, orvalhando-lhe a vida com as lágrimas de suas dores e de suas alegrias, esmaltadas na aflição. Nunca lhe viu tristeza no semblante que não se lhe anuviasse o pensamento. De quantos sacrifícios entreteceu as lides cotidianas para que o rebento de suas aspirações crescesse feliz, ninguém soube, a não ser a bondade divina no equilíbrio da consciência. Jamais relacionou os sonhos asfixiados no nascedouro para que não lhe faltasse assistência. Os pesadelos que lhe enregelavam o coração ao vê-lo abatido. As privações do corpo e da alma em repetição constante, a fim de que a mais leve sombra não lhe tisnasse, isto é, não escurecesse o ambiente. Os dias atormentados de cativeiro doméstico e os plantões noturnos, em solidão e serviço, que ela agradecia aos céus para não se lhe apartar do sorriso confiante. Em troca, não pedia nem homenagens, nem tributos, nem ouro da terra, nem espetáculos de grandeza. Por toda a retribuição, aos cuidados da existência inteira, rogava-lhe apenas bondade e retidão, de modo a ser cada vez mais digno e mais feliz. O filho, entretanto, bandeando-se para a ilusão, em plenitude do livre-arbítrio, resvalou na armadilha da criminalidade, sendo internado imediatamente na prisão para o corretivo necessário. E, desde então, ele, que se habituara no tépido arminho de invariável dedicação, conquanto seguido de longe pela ternura materna, passou a receber o trato frio e, por vezes, agressivo de carcereiros indiferentes. Reflitamos no martírio das milhares de mães, afetuosas e devotadas, constrangidas pela força da lei, a entregar os filhos estremecidos ao clima afogueante de calabouços e penitenciárias. E compreenderemos, sem palavras, o suplício dos espíritos generosos
ao verem amigos e companheiros da terra retidos na grilheta invisível da obsessão. Leitura 18. Doutrinas espirituais ou domicílios espirituais. Há muitas moradas na casa de nosso Pai, assevera-se o Senhor das bênçãos da Boa Nova. Entretanto, viverás naquela que houveres erguido para ti mesmo, segundo o ensinamento do próprio Mestre, que manda conferir a cada um de acordo com as próprias obras. Repara, pois, como te situas no campo do mundo, compreendendo que o teu sentimento é a força para impelir-te para os círculos superiores ou para as esferas inferiores, onde tecerás teu ninho. Não te valhas assim da palavra para menosprezar as tarefas de teus irmãos, nem para reprovar as aflições que vergastam a terra. Não te aproveites do conhecimento para condenar ou para destruir, e nem procures na mão do Cristo um martelo que derribes desapiedado os domicílios alheios. Não exibas a virtude nos gestos exteriores, porque a víbora da vaidade pode ferir-te quando suponhas colher flores de imaginária vitória, e nem desejes a frente avançada no combate da purificação com o desprestígio e a derrocada dos outros, porque é possível o teu apressado recuo para retificar decisões. Lembremos-nos de que não há céu para quem não edificou o paraíso em si mesmo, e aprendamos, sobretudo, a sentir com amor, a fim de que o amor nos eduque para a extinção das trevas. Os perversos moram nos fojos, isso é, nas armadilhas do crime, e os criminosos esbarram sempre nas furnas de tardio arrependimento. Aqueles que abusam dos recursos divinos que o Senhor lhes empresta estagiam nos desvãos do desequilíbrio, e os desequilibrados se detendo, por fim, no abismo da enfermidade. Os desertores da luz jazem domiciliados nas sombras, e os habitantes das sombras demoram-se em lamentável cegueira de espírito. As almas cristalizadas na crueldade estacionam nas enxovias, nas masmorras, nas prisões do orgulho e do egoísmo. E os devotos do egoísmo e do orgulho acabam despertando nos despenhadeiros da morte. Observa desse modo a natureza de teu corpo íntimo e acautela-te para o futuro, porque, sem dúvida, há inúmeras moradas no universo infinito, mas viverás escravo ou senhor no templo do bem ou no cárcere do mal que tiveres escolhido para a tua residência nos caminhos da vida eterna. Leitura 19. Reação. Observa as flores humanas que assomam chorando nos torturados berços do sofrimento. Feridas congeniais lhe assinalam a contextura. Despontam na árvore familiar, agitadas pela ventania de agitadas flagelações, reclamando assistência e socorro, compaixão e entendimento. Diante delas, muita vez, o filósofo invigilante recusa a fé no burilamento final do gênero humano, e o religioso incompleto começa a indagar, sem razão, quanto à equidade na justiça de Deus. É que nessas criancinhas, sob o ferrete da expiação, voltam ao campo da experiência terrestre quantos se fizeram no mundo instrumentos da crueldade para os outros e para consigo mesmo. Aqui é o juiz venal que regressa com o cérebro embaciado, incapaz do pensamento correto. Ali é o cirurgião que abusou dos próprios recursos para estender homicídios inconfessáveis, reaparecendo sem mãos para novas lutas na vida. Acolá, encontraremos o esportista elegante que se valeu dos dons respeitáveis para furtar a felicidade dos outros, retomando o indumento carnal com as doenças inquietantes a lhe curar os centros nervosos intoxicados por ele mesmo. E, mais adiante, surpreenderemos a mulher vaidosa e insensata que aproveitou a própria beleza para destruir a paz de lares promissores,
ressurgindo no corpo retardado e disforme, pela rude estação, na penúria e na idiotia. Diante do berço martirizado, lembremos as nossas próprias dívidas e auxiliemos as avezinhas do infortúnio a refazerem as próprias asas, no visco de provação a que se atiraram desprevenidas, porque todos detemos compromissos enormes na contabilidade divina, e todos, no tempo justo, seremos inevitavelmente chamados ao justo acerto, necessitando igualmente da dor mais alta, a fim de que sejamos conduzidos à harmonia maior. Leitura 20. Mais além. Observa o que fazes no mundo enquanto perdura em teu favor o dia transitório da experiência, a fim de que não te prendas ao chão terrestre, tão logo se desdobre o manto cinzento da morte sobre os teus passos. Além da vida física, o espírito recolhe, à maneira do lavrador, a seara justa de tudo quanto, entre os homens, lhe constituiu a sementeira de sentimentos e ideias, palavras e atos, resoluções e atitudes. É por isso que, frequentemente, a morte física não expressa libertação. Quase sempre, a criatura parte ficando, despede-se dos que ama, permanecendo algemada a férreos laços dos interesses inferiores. Por isso mesmo, é comum anotarmos aqui o onzenário, isto é, o agiota, agarrado a cofres repletos que não mais consegue mobilizar, o tirano ruralista, prisioneiro da gleba que não mais lhe aceita o domínio, e o viciado no cárcere das sensações aviltantes, das quais faz no mundo a sua ração de ser. Cegos jornadeiam ao longo da noite em que se comprazem. Loucos perambulam, alucinados, guardando os pesadelos e as miragens que lhes flagelam a mente em sombra. Vive oferecendo ao caminho o melhor de ti mesmo, plantando a bondade e a compreensão, o entendimento e o serviço na alma dos semelhantes, na certeza de que, no caminho ilimitado da vida, o sepulcro não é senão a passagem de acesso a novos degraus de trabalho e de luta, além dos quais recolheremos as flores do reconhecimento ou os golpes da incompreensão, os frutos do amor ou os espinhos do ódio, a bênção da fraternidade ou o frio da indiferença, segundo a lei que nos confere os resultados do tempo, de conformidade com as nossas próprias obras.